De volta com o cenário político, estamos entrevistando o Pedro Lúcio, do Sindipetro. Estamos falando sobre combustíveis, gasolina, aquele assunto que a gente começou ontem e a gente dá sequência aqui no seu programa de política, aqui de Mossoró. Você pode participar através das nossas redes sociais. Tem o Twitter, tem o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. O queridinho do Tiago Santos é o 98802-8979. Olha só, tem uma informação agora que você vai ver acompanhado de um vídeo. Um policial militar do Rio Grande do Norte agrediu uma mulher e a chamou de cachorra. Ao atender a uma ocorrência de violência doméstica na noite de ontem no município de Santo Antônio, Agreste Potiguar, a mulher estava com uma criança no colo quando leva tapas na cara e é empurrada no chão. As imagens foram compartilhadas hoje nas redes sociais. Vamos ver este vídeo. Tá! Cachorro! Olha, você respeita. Eu não conheço muito tempo. E quem tá na sua cara sou eu. Entendeu? Entendeu? Porra, mano! Calma, A mulher estava com uma criança no colo, ela foi reclamar, ela chamou a polícia para um irmão dela que estava em situação de violência doméstica. No entanto, ela foi reclamar com os policiais e disse que não era para bater, né, na pessoa. Peraí, ninguém precisa bater nele não. Foi o que disse durante o vídeo que a gente pode acompanhar. Essa informação, esse vídeo está circulando nas redes sociais. O comando da Polícia Militar afastou, né, os envolvidos, os policiais envolvidos, e a governadora se pronunciou através das redes sociais. Veja o que disse a governadora Fátima Bezerra através do Twitter. Ela escreveu o seguinte: assim que tomei conhecimento do episódio lamentável que ocorreu ontem em Santo Antônio, liguei para o secretário de Segurança, Coronel Araújo, comandante da PM, Coronel Alarico, e a delegada-geral, doutora Ana Cláudia, e determinei que fossem tomadas as providências. As providências imediatas para apuração e punição dos responsáveis. Medidas já foram adotadas, os policiais foram afastados e as respectivas condutas serão apuradas com direito de defesa, como determina a lei. A governadora também falou sobre a situação de violência doméstica no estado do Rio Grande do Norte. Quando a gente vê cenas deste tipo num município pequeno como Santo Antônio, a gente precisa refletir sobre um ponto. A Polícia Militar, ela existe para proteger a população. Todo excesso, seja da população contra a Polícia Militar ou da Polícia Militar contra a população, polícia que precisa proteger a população, ela deve ser, a gente deve agir com repúdio, porque existem os conflitos e eles precisam ser resolvidos da melhor forma possível, né? A mulher estava com a criança no braço, uma pessoa que estava lá reclamando de uma situação de violência, enfim, tem todo um contexto. No entanto, o policial agiu daquela forma e realmente precisa ser investigado e precisa ser punido. Polícia tem que trabalhar a favor da população. Polícia tem que realmente pegar, prender, bandido, né? E a gente, claro, sabe das dificuldades que a Polícia Militar enfrenta aqui no Rio Grande do Norte, em todo o país. Mas são cenas lamentáveis como esta que a gente precisa repudiar. Então, que sirva de exemplo aí para a conduta, e a gente agradece os policiais que agem da melhor forma possível para proteger a população. Agora, cenas como estas, cenas lamentáveis, elas não devem ocorrer em qualquer parte do Brasil. Vamos voltar à nossa conversa aqui com o Pedro Lúcio. A gente está falando sobre impostos, sobre combustíveis. Ontem veio uma pergunta aqui, o secretário teve dificuldade de responder, Pedro, mas eu sei que você é estudioso do assunto, você pode falar aqui para a gente. Como é que a gente pode dividir o preço cobrado no litro da gasolina? O preço hoje R$ 6,29, eu já estou vendo em alguns postos acima disso, mas alguns postos já estão colocando uma placa lá, tanto para a refinaria, tanto de imposto federal, tanto de imposto estadual e tanto do que é cobrado
ali pela venda, né, dos postos. Como é que é possível dividir esses valores cobrados? Vonúvio, são 3 as principais formas que contribuem para a formação do preço final da gasolina. A primeira delas é a Petrobras, o valor que sai lá da refinaria. A segunda dela é o valor da distribuição e a revenda. É o valor que fica com a distribuidora de combustível e que fica com o posto. E a terceira é o valor dos impostos. Veja só, a distribuição e a revenda, elas têm uma margem. Ele não pode ter uma lucratividade menor do que certa margem, porque senão não fazia sentido investir em imposto. É um investimento privado como qualquer outro, né? O imposto, ele tem uma margem também, uma alíquota fixa. Essa alíquota de 29%, o estadual, PIS, COFINS, é de 11,9%, é uma alíquota fixa. Ela vai incidir sobre o preço final, né? Então, não é isso que forma o preço. No final das contas, quem forma o preço de verdade é a Petrobras, lá na fonte. É onde se forma o preço. Em outras palavras, se a Petrobras vender por R$1, o preço na bomba vai ser 3. Mesmo que você aumente um pouco do imposto, vai para 3,20, ou aumenta um pouco a margem do posto, vai para 3,30. Mas fica ali naquele valor limite. Se a Petrobras subir para R$2, o preço já passa a 6 no final, porque toda a cadeia vai incidir sobre o preço da Petrobras. Essa é que é a grande questão, né? Então, basicamente, é 1/3 para a Petrobras, 1/3 para a distribuição e revenda e 1/3 para os impostos. Basicamente isso, somando federais e estaduais. Então, o grande vilão desse processo acaba sendo a Petrobras. Eu fiz algumas simulações, Vonúvio, só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, aqui a distribuição e revenda no estado do Rio Grande do Norte é um pouco maior do que na Paraíba. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, a distribuição e revenda fica com 17% do preço final e lá na Paraíba fica com 11% do preço final. É uma distância que é preciso a gente questionar e verificar por que isso acontece e se está sendo justo. Mas vamos supor que a gente baixe essa distância do Rio Grande do Norte para Paraíba, a gente ainda assim não resolveria o problema. A gente ia deixar de pagar 6,30 para pagar 5,60, ia pagar um pouco menos, mas ainda assim ia ser 5,60 no litro de gasolina, que não é barato. Se a gente zerasse os impostos estaduais, em outra medida, a gente ainda assim não ia resolver o problema. A gente podia baixar de 6,30 para 5,20, 5,10, e aí não ia resolver o problema. Ainda ia estar pagando caro. A solução é a gente reduzir o preço que a Petrobras cobra lá na fonte. Do mesmo jeito como você falou, o mesmo imposto e a mesma margem de distribuição e revenda é igual agora em julho do que era em janeiro. Só que em janeiro era 4,70 e agora nós estamos pagando 5,60, 5,50. O que mudou de lá para cá? Só a margem da Petrobras. Da mesma forma de 2016 para cá ou de 2015 para cá. Não houve aumento de imposto, não houve aumento de custo de produção. O salário dos trabalhadores é praticamente o mesmo. Foi só reajustado pela inflação, né? Não houve aumento nas margens das distribuidoras, apesar disso ser um problema e aí precisa ser averiguado. Mas o grande problema mesmo, o causador desse problema é a Petrobras. Se não fosse assim, Vonúvio, se o problema fosse o imposto estadual, por exemplo, a gente teria um problema localizado. O resto do país inteiro, vamos supor que o problema fosse o imposto estadual no Rio Grande do Norte. O resto do país inteiro não estaria falando em crise dos combustíveis ou em preço absurdo da gasolina. Só o Rio Grande do Norte estaria falando, se o problema fosse estadual. E não é. O país inteiro está em choque com esses preços absurdos. Lá no Rio de Janeiro chegou a 6,40 também. Rio de Janeiro, inclusive, é mais caro que no Rio Grande do Norte. Lá no Acre tem lugar a 6,70 já. Né? Então, nós estamos visualizando uma crise que é nacional, porque o problema, a geração disso, quem gera essa crise, é uma política que é nacional, implementada através da Petrobras. E o que a Petrobras ganha com isso, Pedro? Porque a gente vê essa precificação internacional e o brasileiro pagando mais caro, mas para onde é que vai esse dinheiro? A Petrobras, Vonúvio, ela é uma vítima dessa política absurda. Porque, veja só, a Petrobras está perdendo mercado. Hoje é mais barato você importar a gasolina lá do Texas, ou lá da Índia, ou lá de Singapura, do que você comprar da Petrobras por causa dessa política desastrosa da companhia.
Então, a Petrobras, ela maximiza o seu lucro no curto prazo, mas ela compromete a sobrevivência da empresa no médio e longo prazo. Ela está abrindo mão do mercado. Como eu falei no início da entrevista, lá em Paulínia tem 75 milhões de litros de gasolina parados por puro capricho da direção da Petrobras. Enquanto a Petrobras coloca 8 refinarias das 13 para vender. Isso é um absurdo o que está acontecendo com a Petrobras. A gente não pode aceitar. Quem está ganhando mesmo, botando dinheiro no bolso, quando a gente paga R$ 6,70, R$ 6,50 na gasolina, são os importadores de derivados de combustíveis, são empresas que trazem esse combustível lá de fora para cá, para cobrar em dólar para a gente, são os acionistas minoritários, aqueles bancos, aquelas famílias multibilionárias que investem na Bolsa de Valores. Eu não estou falando do cara trabalhador que tem 5 mil na Bolsa de Valores, não. Estou falando das grandes empresas acionistas minoritárias da Petrobras. Bancos, famílias multibilionárias. E, por último, as multinacionais que estão querendo comprar a Petrobras a preço de banana para cobrar em dólar do brasileiro na hora de vender o combustível final. Esses três é que estão ganhando. O Brasil, os trabalhadores e a Petrobras estão perdendo no curto e no médio prazo por causa dessa política desastrosa da companhia. E como é que é possível de se reverter esta questão? A quem se deve esta responsabilidade? O presidente da Petrobras, os acionistas? Vonúvio, quem controla a Petrobras, eu achei interessante, porque essa semana eu dei algumas entrevistas e várias pessoas não sabem que a Petrobras é uma empresa pública, é uma empresa controlada pelo Estado brasileiro. E o chefe maior do Estado brasileiro é o presidente da República. É ele quem indica o presidente da Petrobras, é ele quem indica os conselheiros de administração da Petrobras que votam na política da empresa. Tudo isso é de indicação e responsabilidade do presidente da República. Então é ele que tem a caneta na mão. Eu sei que Bolsonaro, hoje o presidente, talvez ele não entenda de Petrobras, ou não entende de gasolina, ou não entende de imposto, e acaba jogando várias cortinas de fumaça. Mas ele acaba querendo terceirizar a responsabilidade e procurar culpados. Não é momento para isso. É momento dele assumir a responsabilidade dele e procurar a solução. A solução, Vonúvio, é muito clara. Colocar as refinarias da Petrobras para operar e vender a gasolina que está lá. Como eu falei de novo, tem gasolina parada e refinaria ociosa, por puro capricho dessa política da Petrobras. Bota essas refinarias para operar. Segundo ponto é cancelar a privatização das refinarias. Se a gente vender, a gente perde completamente a gestão sobre isso. E aí pode esquecer o preço voltar a R$ 3,70. Isso nunca mais vai existir. Nós vamos passar para sempre agora pagando em dólar, se a Petrobras for privatizada para empresas multinacionais, né? E o último ponto é considerar o custo de produção nacional. Quanto custa produzir 1 litro de gasolina? Custa R$ 2,00. Então vamos vender por R$ 2,00 mais 60%. Pronto. E aí você coloca uma margem limitada dentro do ponto de vista do custo de produção nacional. É um absurdo o que está acontecendo. De janeiro para cá, Vonúvio, não houve aumento nenhum no custo da produção. Não houve refinaria quebrada, não houve plataforma que afundou, não houve grandes desastres ambientais envolvendo a Petrobras. O custo da mão de obra é o mesmo ou mais barato. A Petrobras tem sucateado nossos direitos, né? Então é mais barato produzir gasolina hoje do que em janeiro. Então por que a gente está pagando R$ 6,70? Em janeiro a gente estava pagando R$ 4,70. É um absurdo isso que a Petrobras está fazendo. Não há justificativa e a culpa, a responsabilidade é do presidente da República, Jair Bolsonaro. É possível de se mudar esta questão da cobrança do preço da gasolina, dos combustíveis, através de uma canetada? Essa é a minha pergunta que Pedro Lúcio vai responder no próximo bloco. A gente volta já.